Boa tarde, pessoal. Hoje a nossa aula de geografia, ela vai ser assim através de vídeo, porque eu estarei hoje à tarde em uma formação com os professores do estado e essa reunião ela é online com a GRE. Então, infelizmente, a nossa aula ela vai ser através de vídeo aula. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de geografia da semana passada, que é falando sobre a economia africana. Esse vídeo ele será bastante rápido, porque a gente já viu um pouco na semana passada. Então, a gente vai apenas dar continuidade. A gente vai falar, então, um pouco sobre a economia da África, e a gente vai falar, então, sobre essa economia da África, lembrando quais são as principais características dessa economia. A gente vai observar que a economia da África é uma economia que ela é bastante frágil, que eles tiveram um longo período colonial, ou seja, foram oprimidos durante muitos séculos pelos europeus até o final do século XX, e a gente vai observar que ainda hoje os países africanos eles não conseguiram recuperar sua economia e, além disso, são muito dependentes, até mesmo de países europeus. Então, a gente vai observar que a principal característica da economia africana será, então, a sua fragilidade. E a gente vai observar que essa fragilidade ela vem principalmente pela exploração que os europeus passaram séculos explorando, retirando a riqueza dos africanos, enquanto ainda hoje eles têm a maior parte dos países pobres do mundo. A gente vai observar que a economia dos africanos ela é baseada principalmente na agricultura e também baseada nos setores dos recursos minerais, como o petróleo, o diamante, como o ouro, mas principalmente o diamante e o petróleo. A gente vai observar então que a questão dos recursos minerais e da agricultura será a principal fonte de riqueza dos países africanos. Porém, a gente também tem um setor industrial que ele é muito fraco e decadente. A gente vai observar então aí, primeiro, a economia da África ela é baseada na agricultura, que é a principal fonte de riqueza, sem dúvida, é a agricultura. Quando os europeus chegaram à África, havia um tipo de agricultura que era chamado de subsistência. Esse tipo de agricultura que todos se lembram é um tipo de agricultura que é baseado principalmente na produção. Eles vão principalmente produzirem aquilo que eles precisam. Eles não vão produzir em grande quantidade. A gente vê que esse tipo de agricultura ele é produzido em um pequeno território. A gente vê que eles vão produzir também uma produção muito pequena, não em grande quantidade para se vender. E esse tipo de agricultura ele era desenvolvido principalmente na região das savanas. E a gente vai observar e em seguida nós encontraremos aí uma agricultura comercial. Quando os europeus chegaram ao continente africano, a gente vai observar que eles acabaram transformando a forma de produção, que antes era uma agricultura de subsistência, produzida apenas para a família, e em seguida eles passaram a desenvolver uma agricultura comercial, que foi uma economia, um tipo de agricultura imposta pelos europeus na África para acumular riqueza. Esse tipo de agricultura comercial é como nós temos hoje. São produzidos em grandes latifúndios, em grandes fazendas. A gente vê que eles utilizam a mão de obra, na sua maioria, assalariada. A gente vê que esse tipo de agricultura, na época, utilizava a mão de obra escrava, a mão de obra africana mesma. A gente vê que esse tipo de agricultura, em grandes propriedades, utilizando a mão de obra assalariada, a gente vai observar que eles produzem não para alimentar a população africana, mas ele era produzido principalmente para gerar riqueza e acumular riqueza de forma geral para os continentes europeus. Em seguida, a gente vê que essa agricultura, sem dúvida, é a principal fonte de riqueza dos países africanos, só que também eles têm outra fonte de riqueza, que é principalmente, a gente vê que o continente africano é um continente riquíssimo em minérios. O ouro, o cobre, principalmente o diamante. E vamos ver que hoje a gente pode observar então que o continente africano, além dessas riquezas, do ouro, diamante, hoje a gente vai observar que vários países africanos eles adquirem a sua riqueza principalmente através do que nós chamamos então da exportação de petróleo no mundo.
Hoje, então, a gente observa que existe uma organização que ela vai ser chamada de OPEP, e a OPEP, então, que vai ser Organização dos Países Exportadores de Petróleo, é uma organização intergovernamental de 13 nações, que ela foi fundada mais ou menos em 15 de setembro de 1960 em Bagdá. A gente vai observar que esses países eles se uniram, essas 13 nações, e elas conseguem então exportar uma grande quantidade então de petróleo para o mundo. Vou colocar então aqui a definição da OPEP, que vai ser então, que nós chamamos então de organização. Só um minuto aqui. Organização dos países exportadores de petróleo. Então a gente vê que esses países africanos, nós temos alguns que participam então dessa organização mundial, que são dos exportadores de café. Exportadores de petróleo, desculpa. A gente observa aí que os maiores exportadores de petróleo no mundo, que faz parte dessa organização chamada de OPEP, a gente observa que 4 países africanos fazem parte dessa OPEP, a Organização de Exportadores de Petróleo. Nós vamos ter a Angola, a Argélia, a Líbia e temos também a Nigéria. Então, esses países juntos fazem parte da OPEP e são um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. Então, a gente vê que a África também tem uma grande quantidade de minérios e isso é de grande importância para a sua região. A gente vai falar, então, por último, sobre a indústria do continente africano. Quando a gente fala da indústria do continente africano, a gente vê que o continente africano ele é pouco industrializado. Nós vamos ver que ele tem uma menor industrialização do mundo. O continente africano é o menor de nível de industrialização. Apenas 1% da riqueza da África vem da indústria. 1% da riqueza, que é chamado de PIB, Produto Interno Bruto. Então, a gente vê que a riqueza adquirida por meio da indústria é muito pouco no continente africano. E a gente vai entender, mas por que o continente africano ele não é tão industrializado? Aliás, ele é pouquíssimo industrializado. A gente vai observar que como a África ela foi muito explorada, a gente vê que até o final do século XX haviam países africanos que eram explorados pelos europeus, e isso permitia então que isso dificultava bastante, pessoal, principalmente que lá na Europa, lá na África, houvesse a formação de um grupo de comerciantes capitalistas, né, aí, como eu, um grupo de comerciantes que se dedicavam principalmente ao comércio, e eles não conseguiram então acumular riqueza. Ainda hoje nós vamos ver que a África é muito explorada, principalmente com a riqueza dos recursos minerais, principalmente o petróleo. Essas multinacionais são empresas estrangeiras que vão para a África explorarem as riquezas. Como a África não tem condições muitas vezes de explorar as suas riquezas, utilizar de forma correta, não tem máquinas, não tem uma indústria forte, então eles são obrigados a pedirem ajuda a empresas multinacionais. E essas fazem o mesmo papel que o colonizador fazia há 200, 300 anos atrás. Era apenas a exploração de forma exaustiva da população. A gente vê, não tem um mercado interno, eles não tinham um mercado interno muito grande, porque tudo que eles compravam iam da Europa, eram produtos que eram importados, e a gente vê que hoje a indústria da África ela é baseada principalmente em indústria de bens de consumo, ou seja, são indústrias que produzem principalmente para vender diretamente às pessoas, não como aqui a indústria tecnológica, a gente vai chamar essas indústrias mais modernas. A gente vai observar então que a África ela tem uma indústria que ela é muito simples, não é uma indústria que ela é muito rebuscada, uma indústria petroquímica, uma indústria de eletrodomésticos, uma indústria de calçados, uma indústria de informática, não. A gente vai observar que a principal indústria que existe na África é uma indústria alimentícia, uma indústria baseada principalmente em produtos agrícolas que vendem para outros países alimentos, né? A questão de alimentos. Então, a gente vê que são indústrias ainda que não são tão modernas,
que não utilizam uma grande quantidade de máquinas e por isso elas não são tão desenvolvidas assim. A gente vê que os países que mais se destacam na África em relação à sua economia, nós temos a Tunísia, Marrocos, Argélia, são países que têm indústrias e que são mais organizadas. O país que mais se destaca do continente africano em relação à sua economia é considerado um país emergente, como aqui nós temos o Brasil, entenderam? O único país considerado então emergente lá, que a gente vê do continente africano, vai ser a África do Sul. A África do Sul é considerado um país emergente, que ele está se desenvolvendo nos últimos anos, tem uma economia relativa, uma economia bem melhor do que os demais africanos, é a melhor economia da África que está na América do Sul, e a gente vê que eles também têm indústrias ainda mais modernas do que as do restante do país. Então a gente vê que são esses 4 países que se destacam, porém a África do Sul, meu Deus do céu, a América, olha só, tô louco mesmo, desculpa aí. Nós temos então a África do Sul, será então o país que mais vai se destacar tratando-se em relação à economia do continente africano, sendo um país emergente, um país que tem uma boa quantidade de indústrias e que essas indústrias estão se destacando no continente africano. Porém, por isso, a gente vê que a maior riqueza, o país mais rico, vamos dizer assim, emergente, que tem uma economia relativa, como nós aqui no Brasil, é a África do Sul. Então, o grande destaque da África é a África do Sul hoje, porque está se desenvolvendo muito rápido.